Conectadas, capítulo 28, Ayla. Minhas mãos ainda tremiam, mesmo alguns minutos depois de me separar da Raíssa. Eu já estava de volta à feira, apertando os botões da máquina de fliperama em que tinha esbarrado e que tinha sido minha salvação. Eu estava com raiva. De mim, principalmente. Do Léo também. Da Raíssa, não. Ela não tinha sido nada além de incrível comigo. E como retribuir? Assediando a menina. Tudo bem que ela correspondeu e não fez menção nenhuma de me afastar e deu todos os sinais de que queria também, mas droga! Esse não é o problema. O problema era que eu tinha ido para aquela feira por causa do Léo. Foi o maior de todos os motivos, pelo menos. Porque eu gostava do Léo. Mas o Léo offline tinha me frustrado, então eu fui lá e fiquei com a irmã dele. Que tipo de pessoa desestruturada fazia isso? Ela devia me achar uma desequilibrada, uma pervertida, O meu celular vibrou na mesma hora em que fui morta no jogo do fliperama. Bufando de frustração, abri a mensagem. Era da minha tia. Uns amigos me chamaram para um evento aqui em São Paulo e eu resolvi vir hoje. Ainda tem coisa aí para você ver na feira? Pensei que a gente podia sair para comer antes de eu ir. Quase suspirei de alívio com a mensagem da Sai. Nem pensei 2 vezes antes de responder. Quero sim, por favor. Nossa, isso tudo já é saudade de mim? Hahaha. Em 30 minutos tô aí. Quando tiver chegado, te aviso e você vai lá para a entrada. Eu estava tão nervosa que fui para a entrada imediatamente. Meu plano era sair com ela, me distrair e tentar esquecer tudo. Mas no instante em que o carro encostou no recuo da entrada, eu corri até lá e antes que pudesse pensar 2 vezes, já estava abraçando minha tia. E pior, chorando. Ei, o que aconteceu? Ela acariciou meu cabelo, meio sem jeito, porque não estava entendendo nada. Aquele Léo fez alguma coisa com você? Perguntou com a voz mais dura. Não, ele não fez nada. Em todos os sentidos, quase acrescentei. Foi bem frustrante, na verdade. Mas acho que você estava certa. Eu não devia ter vindo com tantas expectativas. Não foi o que você esperava? Ele é ótimo, simpático e divertido, mas não é o príncipe encantado? Nem um pouco. Olhei para ela em meio às lágrimas e levei a mão aos olhos para secar o rosto. Sayuri estava vestindo uma calça preta que ia até ao meio do tornozelo e um cropped brilhante que deixava sua barriga à mostra, e seu rosto estava com maquiagem básica, exceto pelo batom vermelho, estilosa e linda como sempre. Ela já estava pronta para sair com os amigos e seu olhar de preocupação me desconcertou. Abri a boca para continuar, para dizer que o motivo do meu choro não tinha nada a ver com Léo, mas era como se alguém tivesse roubado a minha voz. Não saía nada. Não porque Sayuri não fosse entender, pelo contrário, eu tinha certeza que ia, mesmo que eu nunca mais tivesse mencionado aquele assunto. Mas eu não queria estragar a noite dela. E também estava morrendo de medo de admitir em voz alta o que tinha acontecido. Tornaria tudo real demais. O que você acha de a gente ir afogar as mágoas em um rodízio de pizza? Perguntou Sayuri, interrompendo meus pensamentos enquanto configurava o GPS do celular para nos levar até o restaurante. Ela girou a chave na ignição e colocou a mão na marcha. Senti meu coração acelerar. Eu não ia mesmo dizer nada? Falei para Naomi encontrar a gente lá. Se quiser, posso desmarcar. Eu beijei uma menina. Soltei rápido antes que desistisse. Meus dedos enrolavam a ponta da camisa num tique nervoso. Meu coração batia tão forte que eu sentia minha pulsação no ouvido. Olhei para Sayuri. Que menina? Você não passou esses últimos dias com o Léo?
Ela franziu a testa e levou a mão à chave na ignição, desligando o carro. Sua reação natural fez meu estômago parar de se revirar e meu coração frear o ritmo acelerado de seus batimentos. Então contei tudo para ela. Sayuri não tentou conversar sobre o que isso significava nem exigir mais explicações. Mas reparei que, no fundo, era exatamente isso que eu esperava. Talvez eu quisesse um motivo para voltar para o meu casulo e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Talvez eu só quisesse voltar para Campinas, manter a minha máscara de menina rebelde. Quem sabe até contar do beijo para Vicky e Drica, como se beijar uma menina me fizesse parecer mais descolada, e continuar enfiando esses sentimentos na gaveta como se não me afetassem. Mas qual é o propósito? Perguntou Sayuri quando disse que estava pensando em fingir que nada tinha acontecido. Quer dizer, você ignora tudo e aí? E aí eu volto a viver minha vida normalmente. Mas por quê? Eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Por que você esconderia o que sente? Esconderia quem é só para satisfazer as expectativas dos outros? Expectativas essas, na verdade, que você está supondo que existam. Olhei para o chão, enrolando a ponta da camisa com ainda mais força. Eu não sei. Tenho medo de decepcionar as pessoas. Ai, a primeira pessoa em quem você deve pensar é você. É quem está aqui. Ela cutucou meu peito. Que deve ser sua prioridade. Se você não se cuida, se não ouve seu corpo, seu coração, sua mente, você adoece. O amor próprio é o alimento da alma. E ser fiel a si mesma, aos seus sentimentos, é a melhor forma de semear esse amor. Apesar do discurso de autoajuda que Sayuri parecia repetir dos livros de budismo que lia, eu sabia que ela estava certa. Era isso, afinal, que aprendíamos todos os dias. E não estou só falando de orientação sexual aqui. Vai muito além disso. É tudo que a gente omite, que a gente não bota para fora, mas que faz parte de quem somos. Se você não se ama, se não aceita quem é de verdade, então vai decepcionar os outros porque nunca vai conseguir se dedicar 100% a ninguém. Fingir ser quem você não é consome muita energia, não vale a pena. Mas ser quem você é também não é fácil. Eu acho que o mais difícil é se soltar das amarras que a gente mesmo constrói. Depois que você consegue fazer isso, é moleza. Ela colocou a mão sobre a minha, interrompendo o movimento dos meus dedos e sorriu para mim. É a sua verdadeira essência. Não é como se você estivesse atuando numa peça e tivesse que se esforçar o tempo inteiro para lembrar as falas. A vida real funciona na base do improviso. É quando você esquece o roteiro e só deixa tudo fluir que consegue realmente ser feliz. Eu a abracei com força, sentindo em seus braços todo o apoio e o carinho, e agradeci, apesar da minha cabeça ainda estar um turbilhão. Quando nos separamos, o sorriso de Sayuri sumiu de seu rosto. Agora vamos falar sobre o fato de você ter me desobedecido e saído da feira sozinha com uma garota que você só conhece há 2 dias? Eu encolhi os ombros, sorrindo sem graça, enquanto ela voltava a dar partida no carro e seguir para a pizzaria. Tive que passar o caminho inteiro ouvindo o sermão da minha tia sobre como eu tinha quebrado a confiança dela e que, se fosse minha mãe, eu passaria o resto do mês de castigo e que talvez ela tivesse que contar aos meus pais, mas minha mente já estava longe. Estava repassando o conselho da minha tia. Sayuri estava certa, mas o que eu queria de verdade? A pergunta reverberou nas minhas entranhas. Eu gostava do Léo e queria, sim, que as coisas tivessem sido diferentes, mas não teve química. Quando nos encontramos, era como se ele fosse outra pessoa. Eu entendia que o nervosismo era capaz de travar a gente,
mas às vezes parecia que o Léo não era o meu Léo. Com a Raíssa, a coisa tinha sido completamente diferente. Como não havia expectativas em relação a ela, tudo fluiu mais do que naturalmente, mas ia além disso. Com ela eu sentia química, com ela eu me senti conectada. Era quase como se fosse a Raíssa o tempo todo por trás do perfil do Léo. Minha única explicação plausível era que, na internet, o Léo tentou ser alguém que não era. Talvez tenha até pedido algumas dicas para a irmã, mas pessoalmente não conseguiu fazer isso funcionar. Ao passo que a Raíssa sempre foi ela mesma o tempo todo. Por isso, senti uma afinidade tão rápida e imediata com ela. Na Raíssa, eu encontrei o que estava esperando do Léo. E agora eu não tinha ideia do que fazer com esse sentimento. Só sabia de uma coisa. Aquela tarde com a Raíssa tinha sido incrível. Era o que eu queria fazer. Eu não estava arrependida de nada. Mas será que eu estava preparada para aceitar o que isso significava? Quando a mensagem da Raíssa chegou naquela noite, me pedindo para encontrá-la no domingo, eu ainda não havia decidido nada. Não conscientemente, pelo menos, mas o conselho de Sayuri não saía da minha cabeça. E se esse sentimento fosse só uma forma que encontrei de me consolar pela frustração com o Léo? E se eu estivesse usando o Léo e a Raíssa para tapar um buraco emocional, como vi que tinha sugerido? E se o Léo gostasse de mim e ficasse com raiva quando soubesse o que tinha acontecido? E se eu estivesse mesmo gostando da Raíssa e ela quisesse me encontrar para dizer que não a gostava de meninas? Naquela noite, meu sono foi conturbado, com sonhos desconexos que me fizeram acordar cansada. Quando vi a hora, quase pulei da cama e corri até a feira. Foi aí que percebi que minha mente já tinha decidido muito antes de mim. Eu precisava encontrar a Raíssa. O único problema era que, agora que eu estava na feira, não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. Já tinha mandado mensagem e ligado, então ligado de novo, mas nem sinal dela. Estava procurando por todo o evento, da praça de alimentação aos estandes que mais visitamos desde sexta, e nada. Era como se tivesse evaporado. Será que ela tinha ido embora? Não. Raíssa tinha me pedido para encontrá-la, dito que precisávamos conversar. Ela não teria me abandonado assim, teria? Quando já estava prestes a desistir, passei na frente de um mural com a programação dos 3 dias e notei o evento daquela manhã, a apresentação de cosplayers. E claro, eu saí correndo em direção à arena onde aconteciam as apresentações. Podia ouvir os aplausos de longe, os assobios empolgados e, conforme fui chegando perto, a voz de alguém anunciando os cosplayers. A apresentação já devia estar quase no fim. Não sabia se Raíssa já tinha subido ao palco ou não. Então, quando entrei na arena, fui contornando a grade em direção a uma das laterais do palco, onde várias pessoas fantasiadas estavam reunidas. Assim que passei pela ponta da primeira fileira da plateia, alguém me segurou pelo braço. Ei, onde você está indo? Olhei para trás e encontrei a expressão confusa do Léo. Eu estava procurando a Rai. Falei sem me entender muito. Será que ela tinha contado alguma coisa para ele? Onde ele pensava que eu tinha ido ontem, quando não nos encontramos mais? Ela vai subir no palco já já, melhor você falar depois. Olhei para o grupo de cosplayers na lateral do palco e quase deixei escapar um suspiro. Ele estava certo, era melhor não atrapalhar o evento. Então fiquei de pé ao lado do Léo, esperando que ela aparecesse. Quando ela subiu no palco, esqueci por alguns segundos toda a confusão na minha cabeça. Raíssa estava incrível, usava a mesma fantasia que eu tinha visto no Facebook da Nevasca. Túnica marrom comprida, calça skinny dourada, ombreira de metal como armadura e uma coroa de galhos na cabeça, além das orelhas de elfo.
Ela falou no microfone como se pertencesse àquele palco, imitando o rei dos elfos com confiança e fazendo toda a plateia urrar de empolgação. Então eu olhei para o telão atrás dela, onde era exibida sua ficha de jogadora, e vi o nome de usuário. Léo Lopes, 14 de julho, 18h20. Jogar sem você é tão estranho, emoji triste. 18h25. Pelo menos você pode jogar. Aqui o computador da minha avó mal roda vídeo do YouTube. 18h28. Mas a gente tem uma sintonia, sabe? Ayla Storm e SB Douder, a melhor dupla de féricos. Hahaha. 18h29. Não posso dizer que discordo. 18h30. Aliás, outro dia eu estava me perguntando, o que significa SMB Douder? Ah, somebody out there. Alguém por aí. 18h31. Mas por que esse user? 18h36. Acho que eu estava tendo uma crise de identidade quando criei minha conta. Me sentindo meio sem saber quem eu era, sabe? E hoje, você se encontrou? 18h37. Acho que sim. Só não sei se gostei do que encontrei.